Olá, seja bem-vindo a este canal. Este canal foi criado para levar as boas novas da salvação, levar a palavra de Deus, refletir sobre a palavra de Deus. E hoje nós vamos refletir sobre o Salmo 78, versículos 1 a 4. Então esse salmo, ele é um convite que nos inspira e nos chama para ouvir os ensinos de Deus e nos lembra das suas maravilhas ao longo da história. Essas palavras nos convidam a refletir sobre a importância de transmitir a palavra de Deus às outras gerações e aprender com os exemplos das gerações passadas. O versículo número 1, diz o seguinte: procura lá sua Bíblia, abre sua Bíblia para você conferir. Salmo 78, versículo de 1 a 4. Versículo 1. Escute, ó meu povo, a minha lei. Inclinem os ouvidos às palavras da minha boca. Essa abertura do Salmo 78 chama a atenção para o quê? A necessidade de ouvir atentamente a lei de Deus, a palavra de Deus, e prestar atenção às palavras que ele nos fala. É um lembrete de que a sabedoria divina está disponível para nós e devemos estar o quê? Dispostos a ouvir e a aprender. Então, por isso que ela nos chama atenção. Preste atenção à palavra de Deus e pratique aquilo que você aprendeu. No versículo 2, nós vamos ler: abrirei a boca em parábolas, falarei enigmas do passado. Então aqui o salmista, ele nos revela sua intenção de transmitir ensinamentos através de parábolas, de enigmas, de histórias. Jesus fazia isso. Ele usava as parábolas. Tem a parábola do semeador, a parábola da ovelha perdida. E Jesus, ele usava muito as figuras que as pessoas tinham o costume, era a vida que as pessoas tinham na época. Então é importante usar, porque isso chama atenção, isso desperta o interesse e a curiosidade e a reflexão nas mentes daqueles que estão ouvindo. Assim, ao falar em parábolas, Deus, ele nos convida o quê? A mergulhar fundo na sua palavra. Não é assim de ficar só na superfície da palavra de Deus, mas ir fundo, cavar fundo na palavra de Deus. E buscar também entendimento e aplicar essa palavra às nossas vidas. Não adianta eu saber, achar bonito, mas não viver aquilo que Deus está nos pedindo para viver. Então é muito importante a gente viver seus princípios na nossa vida diária. É isso que a palavra de Deus nos ensina, não só aprender, mas a viver. No terceiro versículo, vamos refletir no seguinte, que nós lemos: aquilo que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Neste versículo, o salmista, ele destaca a importância de que compartilhar as histórias e ensinamentos de Deus para as outras gerações, para as outras pessoas. Esse é o papel de quem aprende a palavra de Deus. Ele nos lembra que é o que? Uma riqueza de sabedoria acumulada nas experiências passadas. Nós vivemos uma geração que não dá valor às pessoas mais experientes, quando elas têm tanto a ensinar. Elas têm uma bagagem muito grande. Eu mesmo, eu gosto de ouvir histórias dessas pessoas. É história de vida, é história de superação, é história de queda, mas que se levantou. E principalmente histórias de pessoas que têm o temor de Deus, que se levantaram a partir do poder de Deus na vida delas. Então essas experiências
elas são importantíssimas na hora de nós contarmos essas histórias. Então nós temos que transmitir essas histórias. E são histórias transmitidas a nós, que fortalecem a nossa fé. Devemos então valorizar essas experiências, essa herança que nossos pais nos contam, histórias que nossos pais nos contam sobre a vida deles. A importância de nós também contarmos essas histórias aos nossos filhos. E é uma herança que é espiritual, vai nos ajudar espiritualmente. E passar também adiante, para que as próximas gerações também possam aprender e se beneficiar delas. No versículo 4 nos diz: não o encobriremos a seus filhos, mostraremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Então aqui está o quê? A essência dessa reflexão toda. Que não devemos ocultar a verdade dos nossos filhos. Porque primeiro a gente tem que fazer isso em casa, com os nossos filhos, com os nossos netos, com as pessoas que nos rodeiam. Nós temos que entregar essa verdade a elas, mostrar a elas os feitos de Deus às gerações futuras, às gerações que também passaram e receberam esses feitos na vida delas. Elas tiveram essa bênção na vida e nós temos que passar isso. A história, ela fixa na mente da criança, nas nossas mentes. A história fixa aquilo que quer ser transmitido. Devemos o quê? Proclamar os louvores, compartilhar o poder, transmitir, testemunhar as maravilhas que Deus realizou em nossas vidas. A gente tem que ser honesto com nossos filhos. Olha, uma vez eu já fui bêbado, eu já fui uma pessoa ébria, eu vivia nos bares, já fui prostituta, eu já fui assassino, eu já fui preso. Mas hoje eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus. Você transmite isso para a pessoa, para os filhos. Seu pai, sua mãe não é a mesma pessoa hoje aqui. Sabe por quê? Porque Deus me transformou através do seu poder. Olha que coisa linda. Isso vai ficar fixado na mente do seu filho, das pessoas. Isso é um testemunho. O primeiro lugar que a gente tem que testemunhar é no nosso lar. É nas gerações futuras que estão ali, inseridas no nosso lar. Ao fazê-lo, estamos o quê? Contribuindo para que outros conheçam e experimentem a fidelidade e o amor de Deus. Quando nós falamos do nosso testemunho, quando nós transmitimos isso, não só aos nossos filhos, à geração vindoura, mas todos aqueles que estão ao nosso lado, que não conhecem Deus, o poder de Deus, mas quando ele olha para você e vê como o poder de Deus te transformou, você faz com que Deus seja conhecido às outras pessoas. Então o Salmo 78, resumindo, ele nos o quê? Nos adverte a ouvir atentamente a palavra de Deus, a aprender com as parábolas, ensinamento e a transmitir e a compartilhar essas verdades com as pessoas, com as gerações, com as pessoas que nos rodeiam. Então, uma chamada para o quê? Para realizar, valorizar a história da nossa fé, da nossa vida, a história de Deus. E sermos diligentes em passar adiante os ensinamentos do amor, da compaixão, da misericórdia, do poder, que está somente contido em Deus. Então, que possamos refletir sobre essas palavras hoje. E agir também, não adianta só a gente achar bonita a palavra de Deus, mas nós devemos o quê? Colocar ela em prática em nossas vidas. E continuar, para que ela continue viva, nós temos que transmitir. Para que ela continue ativa, nós temos que transmitir essa palavra. E ela tem que ser viva e ativa em nossas vidas e na vida daqueles que nos cercam. Por isso que esse canal existe para isso, para transmitir aquilo que eu já aprendi. Então eu aprendi, eu transmito. Estou transmitindo aquilo que Deus fez com que eu
aprendesse através da leitura, através da reflexão na sua palavra. Que você seja feliz com essas reflexões, que você guarde essas reflexões no coração, procure ler a Bíblia, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos nos encontrar no próximo, na próxima reflexão. Em nome de Jesus.